Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso Paddock Sprint, nossa versão compacta e semanal para trazer tudo aquilo que há de mais quente no universo do esporte a motor e, por que não, propor algumas reflexões aqui para o pessoal que acompanha o Grande Prêmio. Antes da gente adentrar nos assuntos do programa de hoje, sem mais delongas, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, é claro. O Grande Prêmio tem crescido cada vez mais. Aqui tem transmissão de WEC, IMSA, Fórmula E, Stock Car, Fórmula 4 Brasil, Fórmula 4 da Arábia Saudita. Tem um monte de coisa para você acompanhar e curtir, deixar o joinha, o likezinho no nosso vídeo, por que não? Ajudar a espalhar a palavra do Paddock Sprint para todos os confins do universo, porque, afinal de contas, a gente está sempre falando aqui sobre todas as categorias do automobilismo que você puder imaginar. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar de Sérgio Pérez, vamos falar de Red Bull, vamos falar de Carlos Sainz, que fechou com a Williams, finalmente definiu o destino dele na Fórmula 1, destravou o mercado de pilotos, e vamos falar também, por que não, sobre o grid do ano que vem. O que a gente pode esperar do grid da Fórmula 1 2025 depois de uma das silly seasons mais movimentadas e travadas ao mesmo tempo, né, inesperadas também, de certa forma, porque até pouco tempo atrás rondava a dúvida sobre para onde Carlos Sainz iria, e algumas dúvidas ainda permanecem, né? Alguns pontos de interrogação ali na Mercedes, na RB, na Sauber, né, que vai virar Audi. Então, a gente tem bastante coisa para falar. Para a gente começar o assunto, vou chamar aqui nosso comentarista de hoje, Pedro Luiz Cuenca, está de volta a mais uma edição do nosso Paddock Sprint. Cuenca, vamos começar pela Red Bull. A Red Bull foi para as férias de verão da Fórmula 1, se despediu lá do GP da Bélgica com mais uma atuação muito ruim do Sérgio Pérez. Fez uma classificação ok, fez uma classificação boa. O Verstappen absolutamente inalcançável para todo mundo do grid na classificação, então não foi uma coisa exclusiva do Pérez. Né, eu vi até uma comparação carro a carro ali no segundo setor, o que o Verstappen fez com os outros pilotos coisa é humilhante mesmo para quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Mas tomou a posição, largou lá em 11º, então a primeira fila ficou com o Leclerc em primeiro, Pérez em segundo. O Pérez chega lá atrás, enfim, chega em sétimo, né? Sétimo colocado, até é difícil de lembrar às vezes, porque o resultado da corrida mudou, né? Depois com a desclassificação do George Russell. Mas assim, uma corrida muito ruim do Sérgio Pérez, foi o pior entre todos aqueles com os principais carros do grid, chega na pausa de verão, sendo o único dos 8 pilotos principais da categoria. Por que 8 pilotos principais? Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes. Ele é o único que não venceu nenhuma prova esse ano. Sabe o que é isso aqui, Cuenca? É a Red Bull assinando a derrota no Mundial de Construtores ao garantir a permanência de Sérgio Pérez para o resto da temporada. Quero saber se você concorda com isso. Boa tarde. Olá, JP, olá a todos que estão nos acompanhando. Se a gente parar para pensar que na pista o Pérez terminou em oitavo, esse sétimo lugar aí é um brinde por causa da desclassificação do Russell, fica ainda mais feio. Largando na primeira fila, já larga mal, perdendo posição para o Hamilton. É aquela coisa também do piloto já meio derrotado, ele já tem entrado nas etapas derrotado, já sem moral, sem confiança, pressionado, então tem virado uma coisa, uma bola de neve cada vez maior para o Sérgio Pérez. Acho que concordo com você que é um atestado de derrota que a Red Bull assina ao manter o Pérez até o fim de 2024, mas ao mesmo tempo é um sinal de que a Red Bull quer dar ali a último respiro para ele ficar com o carro, pelo menos na minha visão, um último respiro para ele ficar com o carro antes de fato, chutar o traseiro de Sérgio Pérez para bem longe, que é o merecido e o esperado para 2025. Se a gente parar para pensar hoje na equipe irmã, na prima menor ali da Red Bull, que é a RB, tem o Ricardo que não acrescentaria muita coisa, na minha visão não seria muito diferente de Sérgio Pérez, e um Tsunoda que pode fazer alguma coisa melhor, mas também ainda não. Já está um tempo aí na Fórmula 1 e ainda não encantou, não fez tudo aquilo que se esperava.
Então acho que a Red Bull tem essa cautela ainda de olhar para o mercado e falar: ok, não tem alguém à altura para superar o Sérgio Pérez. O Liam Lawson talvez não inspire muita confiança para furar essa fila. Então deixa ele até o fim do ano e a gente vai pensando no que fazer. Mas de fato a Red Bull olhando para todo o cenário e falando assim: a gente não sabe o que fazer, a gente está perdido, então fica esse Zé Ruela aí mesmo por mais um tempo. Nesse momento, para trazer aqui o panorama geral para o pessoal que está acompanhando o programa, a Red Bull tem 408 pontos no Mundial de Construtores. A McLaren tem 366, são 42 pontos a menos. O Mundial de Pilotos, nesse momento, parece encaminhado. O Verstappen é regular o suficiente e os outros pilotos arrancam pontos o suficiente uns dos outros para que a gente consiga ter, para que a gente tenha essa percepção, porque a gente ainda chega na metade de temporada com o Verstappen sendo o maior vencedor do campeonato, mas aí não tem uma força específica que vai contra a Red Bull. A McLaren tem o melhor carro da Fórmula 1 nesse momento, mas tem um piloto que praticamente se recusa a vencer corridas, que é o Lando Norris. E o Oscar Piastri tem desabrochado, né, nas últimas provas. Tem, para mim, já disse, para mim fez a melhor temporada de novato no ano passado, desde o Hamilton. Para mim, esse é o Oscar Piastri, mas em 2024 demorou um pouquinho a engrenar. Mas engrenou, tem feito boas corridas, e se não fosse o erro na parada de pit stop, ali no segundo pit stop no GP da Bélgica, teria sido uma ameaça seríssima à vitória da Mercedes. Então, a própria McLaren, inclusive, estima que ele perdeu cerca de 2 segundos ali naquela parada, então dá para ter uma noção do quanto isso poderia fazer diferença, porque se a gente for lembrar, o grande problema do Piastri na volta à pista foi passar o Leclerc. Então demorou para passar o Leclerc, isso fez com que ele perdesse terreno em relação ao Hamilton. Se tivesse conseguido voltar mais próximo com um pneu mais novo, acho que a história poderia ter sido bem diferente. Mas a McLaren tem o melhor carro, mas assim, tem dois pilotos em condições de vencer. O Norris erra com uma frequência absurda, mais uma vez, fez uma largada terrível, vergonhosa na Bélgica, foi direto na brita, na curva 1, uma coisa inexplicável e inaceitável para quem almeja brigar por qualquer título. Então tem o Norris em condições de brigar por vitória, tem o Piastri, a Mercedes tem dois pilotos em condições de brigar por vitória, e a Red Bull tem o Verstappen, além, é claro, da Ferrari, né, que despencou ali em termos de ritmo, melhorou de novo na Bélgica. O Leclerc, para mim, fez uma grande corrida. Então, são pilotos que vão arrancando pontos uns dos outros, e muito por isso o Verstappen está confortável, né? São 277 pontos para o Verstappen contra 199 do Lando Norris, são 78 pontos de diferença. É uma diferença difícil de bater sem um carro dominante, sem um piloto dominante. Mas no Mundial de Construtores, 42 pontos, sendo que você soma pontos com os dois pilotos, e a McLaren nesse momento soma pontos reais com os dois pilotos, enquanto a Red Bull só tem somado com um. Aí a coisa ficou bem perigosa e eu acho que a Red Bull vai rodar. Quero saber a sua opinião sobre isso. Não, nisso eu concordo. A Red Bull, ela começou bem o ano. A sorte da Red Bull é que está sendo tudo muito bem fatiado ali, principalmente agora que a Mercedes entrou no bolo. Então está sendo tudo muito bem dividido, não tem ameaçado tanto ali. Mas a possibilidade dela perder esse Mundial para a McLaren é real, é muito real. A gente viu no final do ano passado como a McLaren reagiu, como a Ferrari reagiu na reta final do campeonato em algumas pistas. Então, talvez o sinal amarelo, pelo menos, já tem que estar ligado ali na Red Bull. O Mundial de Pilotos está tudo bem tranquilo, para ser bem sincero, porque a gente precisa lembrar que o Verstappen não ganha 4 corridas. E mesmo sem ganhar essas 4 corridas, ele conseguiu aumentar a vantagem para o Norris. Que ele conseguiu terminar à frente do Norris na Áustria, que teve o um incidente entre eles, na Inglaterra, quando tem aquela parada estranha que o Norris prefere seguir o Hamilton. Tem aí o Norris desconta um pouco na Hungria e depois na Bélgica faz essa corrida, convenhamos, foi lamentável como um todo, não apenas a largada. Então, no Mundial de Pilotos está bem tranquilo para a Red Bull. Agora, no Mundial de Construtores tem que ficar bem alerta, bem alerta. Eu acho que Mercedes e Ferrari estão bem distantes para um incômodo, mas vão tirar muito ponto do Pérez nesse caminho, vão atrapalhar muito o piloto mexicano, que já não está andando bem sozinho, sem precisar de ninguém atrapalhando, então com outras equipes ali à frente vai ser ainda pior. Então, a chance da McLaren
abocanhar esse Mundial de Construtores que não vem há um bom tempo, é muito grande. É só para o pessoal saber, vou chamar de novo vocês para curtirem aqui o nosso programa e espalharem assim, o Paddock Sprint por todo o YouTube. Vou trazer uma informação, caso, é claro, vocês não saibam, devem saber, mas McLaren não vence um Mundial de Construtores da Fórmula 1 desde 1998. Então, assim, a coisa não realmente. Foi favorita ali, né? Aqui e ali, 2008 teve toda, né? Aquela 2007, né? Teve toda aquela confusão interna entre o Hamilton e o Alonso. Então, não vence de fato desde 1998. Então, imagina o tamanho, o peso que teria voltar a vencer um campeonato na Fórmula 1 atual. Passando adiante, Cuenca, Sainz foi para Williams. Então, a gente muito se especulou sobre o destino do Sainz na Fórmula 1. Ele claramente ficou esperando uma porta se abrir numa das equipes de ponta, se a Red Bull resolvesse dar o famoso chute no Sérgio Pérez, se a Mercedes optasse por um caminho mais experiente do que o André Kimi Antonelli. Nada disso se concretizou. O Sainz precisou, né, ir ali na bola de segurança, fechou com a Williams, está apostando claramente na força do motor Mercedes de 2026, além da possibilidade de ficar ali meio que livre, né? Caso surja uma vaguinha numa equipe de ponta. Queria saber o que você achou desse movimento e se ele merecia algo melhor no grid da Fórmula 1. É um movimento razoavelmente esperado pelo que vinha se desenhando no mercado. Das opções restantes e possíveis no grid, a Williams era a menos pior, digamos assim. A gente tinha ali uma Alpine que é uma bagunça sem tamanho, que ninguém sabe quem faz o quê, quem manda no quê, os pilotos estão insatisfeitos. Então a Alpine era uma porta ali meio fechada. O projeto da Audi levou um golpe duríssimo recentemente com a saída do André Seidel, que era ali quem estava comandando toda a brincadeira. Então a Williams parecia de fato a saída mais fácil para o Sainz. Óbvio que ele é um piloto que está saindo da Ferrari para a Williams, então vai ter ali um choque de realidade grandíssimo na partir de 2025, de brigar por primeiras posições e até beliscar alguns pódios para sonhar em brigar por pontos durante os finais de semana, porque é muito difícil a gente acreditar que a Williams vai dar um salto de performance tão grande a partir do próximo ano. Na minha opinião, ele merecia algo melhor. Merecia sim algo melhor. Acho que Red Bull e Mercedes eram opções mais compatíveis ao tamanho de Carlos Sainz, ao talento de Carlos Sainz, mas a Red Bull está fechada aí nessa derrota que é seguir com o Sérgio Pérez, e a Mercedes ninguém sabe muito bem o que esperar. Bem o que esperar dele até agora. Imagina na Fórmula 1. São caminhos distintos, igualmente arriscados. Acho que o Sainz se encaixaria muito melhor em qualquer um desses dois. Mas para 2025 forma uma dupla interessante com o Albon. Se a gente olhar para a parte de trás do grid da Fórmula 1, é uma dupla bem interessante, Albon e Sainz, talvez a mais completa ali das equipes médias e pequenas do grid da Fórmula 1. Pode ajudar muito a Williams nessa questão de desenvolvimento. Óbvio que não vai ser um salto gigantesco, mas vai ajudar muito, muito a Williams, porque pela primeira vez em muito tempo, a Williams vai ter uma dupla de pilotos de verdade no grid da Fórmula 1. Acho que desde que Bottas e Massa, que a Williams não tem uma dupla boa no grid, assim, com dois pilotos bons. Então acho essa é a primeira vez que a Williams vai ter essa oportunidade em aí, sei lá, quase uma década de ter uma dupla de pilotos consistente que possa ajudar no desenvolvimento e a brigar por pontos. Esse aí é até um assunto que eu queria tocar rapidamente antes da gente passar para o nosso último tópico. A Williams, ela sob o guarda-chuva, né, sob o comando do James Vowles, ela tem apostado numa situação de se fortalecer tecnologicamente, se fortalecer estruturalmente, né, e se colocar no patamar das equipes maiores da Fórmula 1 antes de realmente sonhar com resultados na pista. Então, o foco ali é pensar no longo prazo, né, um plano de longo prazo. O James Vowles
disse que, quando chegou na Williams, disse que ficou muito impressionado com a falta de inovação em muitos dos procedimentos utilizados dentro da equipe. Já participou, desde que ele chegou, a Williams já incrementou ali o quadro de funcionários com cerca de 1.000 pessoas, é um número bizarro, mas é isso mesmo. Então, é um processo de se revitalizar tecnicamente antes de pensar de fato em resultados na pista, né? Acreditando que essa revitalização vai levar, né, a uma subida de patamar forte na Fórmula 1. Então, continuando um pouquinho nesse gancho que você trouxe, você vê a dupla Alex Albon e Carlos Sainz como vital também nesse processo? São pilotos com bagagem na Fórmula 1, pilotos. O Sainz é um vencedor de corridas, é um cara que já andou por Ferrari, já andou por McLaren, o Albon já foi piloto da Red Bull, ainda que não tenha tido uma experiência muito positiva, claramente criou casca o suficiente e é um novo cara agora na Williams. Então, será que essa é uma dupla que vai ajudar também a Williams nesse sentido de carregar a equipe a um patamar superior, olhando primeiro para o que acontece fora da pista e depois pensando efetivamente em resultado? Sim, sim, completamente. São 2 pilotos talentosos e bem experientes, como você já mencionou. Acho que tanto Sainz quanto Albon vão ser importantes para Williams poder pensar dentro e fora das pistas em como ela vai melhorar. Acho que passo a passo a equipe vai dando aí os seus sinais de ressurgimento no grid. E ter essa dupla forte, ter essa dupla boa, acima da média, pelo menos do grid, se a gente olhar muitas equipes aí, acho que é importante para a Williams se revitalizar. Porque você não ia conseguir tirar nada de um Latifi, por mais que ele colocasse dinheiro, de um Sirotkin, de um Sargent. Eles só estavam ali para colocar dinheiro, e mesmo assim era mais para sustentar a equipe ali para se salvar, para não fechar as portas, do que de fato para criar casco, para melhorar carro e etc. Então acho que agora tem tudo isso. O Sainz obviamente vai ter ali um aporte financeiro também para ajudar, mas tem também a questão de dentro da pista, de poder ajudar dentro da pista. É um piloto que a gente já viu andar bem em diversas equipes, não só na Ferrari, como na McLaren, como na Renault. Então acho que ele vai poder ajudar nessas duas áreas, dentro e fora das pistas, a Williams a se reerguer. Pra gente partir para o nosso. Antes da gente partir para o nosso último tópico, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos aqui. Então, Cuenca, de bate pronto, vou fazer uma pergunta para você e para o pessoal que está assistindo a gente. Quero que o pessoal comente aqui, porque é uma coisa que eu tenho. Vai virar pauta do nosso programa em algum momento, mas tem sido cada vez mais interessante de se observar, então eu queria trazer também rapidamente para o nosso programa. Que você tem achado da temporada 2024? Tá todo mundo, tem um monte de piloto ganhando corrida, é a temporada com mais vencedores desde 2012. Só tem dois pilotos que ganharam mais de uma corrida, né? Por incrível que pareça. O Verstappen ganhou 7 vezes, o Hamilton ganhou duas, mas aí a gente tem Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc, todos eles venceram em algum momento da temporada. Então, se a gente esperava um campeonato modorrento para 2024, está bem diferente disso. Então, tem muita emoção acontecendo. Quero saber o seu comentário rápido sobre o que você tem achado da temporada nesse momento. Eu vou dar assim, uma nota 7 para dar uma moralzinha para a temporada. Porque assim, se a gente parar para pensar, a primeira parte foi muito chata ali, Bahrein, Arábia Saudita, GP do Japão. A própria vitória do Sainz na Austrália, muita gente gostou só porque o Verstappen abandonou, mas a corrida foi chatinha, não teve grandes emoções não. Até Barcelona, até Espanha ali, o campeonato estava de fato bem arrastado. Depois disso melhorou bastante. A gente teve Áustria com disputa pela vitória, com é, briga em estratégia. O próprio Canadá antes tinha sido interessante ali muito pelo fator da chuva. Uh, Hungria foi mais interessante ali pela questão de estratégia, pelos dramas. Silverstone foi legal. E até a Bélgica foi divertida ali, apesar de poucas brigas, de fato, poucas ultrapassagens. Foi interessante por toda a questão de estratégia, por toda a questão de tensão dentro da pista. Então eu acho que a temporada tá boa, melhor do que a gente esperava.
mas acho que ainda muito aquém do que podem apresentar aí na Fórmula 1. Pode melhorar. O GP da Bélgica, inclusive, que me rendeu um leve cancelamento, né, na web, por alguns comentários que eu fiz em relação à reta final da corrida, mas eu falei que o Hamilton faltou Ai, ímpeto, olha, falei que fez uma pilotagem lamentável nas últimas voltas. Como sempre, o pessoal interpreta do jeito que quer, né? E eu acha. concordo com você. Não, fez uma corridaça, correu muito, foi muito bem o Hamilton, um absurdo. Aí chegou na reta final. Ele foi na da Mercedes, foi naquele negócio de salvar pneu, tinha que ter enfiado o pé, dava para ter feito isso. E aí chega na reta final e só tinha 2 voltinhas para passar. Talvez se eles encostassem no Russell com 4, 5 voltas pela frente, a situação teria sido bem diferente. É isso, mantenho meu pensamento, mas o pessoal também está livre para discordar. Para a gente passar para o nosso último tópico do programa de hoje, o que esperar, Cuenca, do grid de 2025? A Fórmula 1 passou por uma situação bizarra, né? De 2023 para 2024, pela primeira vez na história, todos os pilotos se mantiveram nos mesmos assentos de um ano para o outro. Isso nunca tinha acontecido. E agora, para 2025, a coisa vai mudando bastante, né? A gente já sabe que a Ferrari vai ter uma nova dupla, a Williams mudou também, a Haas vai ter uma dupla inteiramente nova, né? Vai ter Oliver Behrman e Esteban Ocon, uma dupla que eu fico muito curioso para ver porque é um novato e um piloto com extrema dificuldade de trabalhar em equipe, apesar de que eu tenho, ele posso admitir isso publicamente, tenho certa simpatia por Esteban Ocon. É, mas assim, tem vaga aí, hein? Tem vaga em aberto. Mercedes tem vaga em aberto, Alpine tem vaga em aberto. A RB não se sabe o que vai acontecer no futuro, a Red Bull não se sabe o que vai acontecer para o ano que vem, e a Sauber é a grande incógnita na Fórmula 1, tanto em relação à dupla, só tem o Hülkenberg confirmado, quanto ao projeto, que me parece cada vez mais propenso a naufragar nesses primeiros anos, pelo menos. Ser uma repetição de uma Honda, uma coisa, enfim, muito complicada, pelo menos nos primeiros anos. Então, o que esperar dessas mudanças para 2025? Como é que você vê a formação desse grid? Olha, se a gente parar para pensar nas equipes que já confirmaram duplas, as manutenções ficam por McLaren, Aston Martin e Red Bull, se a gente for bem simpático. O resto tem alguma mudança no grid. E eu acho isso importante. Vai ser interessante a gente olhar para alguns pilotos que estavam ali já criando raízes em algumas equipes, como o Ocon na Alpine, o Hamilton na Mercedes, o Sainz na Ferrari, eles agora terem que explorar outras equipes, outros carros, outras visões, outros tudo diferente agora. Mas eu acho que o mais importante de 2025 na Fórmula 1, que vem se desenhando, é a entrada de novos pilotos. Acho que isso vai ser o mais importante. Novos pilotos entrarem no grid. A gente vê uma renovação das equipes. Por enquanto, a gente só tem o Berman confirmado na Haas, mas tem aí muita expectativa pelo Kimi Antonelli na Mercedes, tem uma possibilidade do Jack Doohan na Alpine, tem a própria RB, que pode contar com o Liam Lawson a partir do ano que vem, de maneira definitiva, ou até mesmo a Red Bull, ninguém sabe. Então, acho que isso vai ser o mais importante para 2025, a gente ter novos pilotos no grid. Não são os pilotos que, por exemplo, ganharam a Fórmula 2, que isso já a gente já viu que não funciona de nada. Drogovic está aí zanzando no mercado, o Theo Pourchaire foi explorar a Indy, porque isso não está rendendo muito mais para a Fórmula 1. Necessariamente ganhar a Fórmula 2 não é uma passagem para a categoria maior. Então, de certa forma, vai ser legal a gente ver essa renovação no grid, essas novas caras em novas equipes. Acho que era uma coisa que a Fórmula 1 estava precisando, estava ficando modorrenta dentro das pistas e também nos bastidores, as equipes muito conservadoras. E ela já pensando para 2026, entrada de novo regulamento, talvez elas comecem a arriscar um pouco mais nos pilotos, trazer uma nova geração, sentir assim aquela coisa meio Helmut Marko de ficar insatisfeito no meio do caminho e mandar o piloto embora. Então, acho que para 2025, 26 a gente vai estar bem pronto para uma Fórmula 1 diferente. E acho que isso é mais importante se a gente quer pensar em boas corridas, se a gente quer pensar em grandes campeonatos.
Queria saber do pessoal que está assistindo ao Paddock Sprint, o que vocês esperam de Oliver Behrman na Fórmula 1? Ele já estreou, né? Fez o GP da Arábia Saudita pela Ferrari, vai ter a oportunidade de titular no ano que vem. O que vocês esperam de Oliver Behrman? O que vocês esperam das possibilidades de Liam Lawson, Jack Durham? Tá ganhando muita força na Alpine, realmente. André Kimi Antonelli na Mercedes. Vocês apostam em Theo Pourchaire na Fórmula 1? Será que Theo Pourchaire vai quicar de um lado para o outro nas paredes da Indy, vai cair para cima na principal categoria do esporte a motor? Deixa aqui o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no nosso Paddock Sprint e, é claro, as suas opiniões sobre tudo que a gente falou no programa de hoje. Teve Sérgio Pérez, teve Carlos Sainz, Red Bull, Williams, formação do grid, novatos. Paddock Sprint muito recheado para vocês. A gente vai estar de volta aqui na terça-feira que vem. Agradeço pela participação de todos vocês no nosso programa. Pedro Luiz Cuenca nos comentários, Pedro Prado na produção. E é isso. Até semana que vem. Valeu!